Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouquinho aí sobre economia, sobre dólar, né? O câmbio preocupando bastante, mais uma vez, dólar fechou em alta nesta terça-feira, recorde histórico, uma elevação aí de 0,59%, fechando a R$ 4,23. E sobre esse assunto a gente está em contato aqui no CBN Madrugada com o Fernando Bergalo, que é o diretor de câmbio da FB Capital. Fernando, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, como é que vai? Tudo bom? Tudo ótimo. O que está puxando esse dólar para cima, hein, Fernando? Olha, a gente tem uma conjuntura de fatores, né? Até acho que seria oportuno a gente comentar que ele fechou nesse 4,24 muito por conta da atuação do Banco Central hoje e ontem, né? Que foi pontual, o Banco Central entrou no mercado à vista, surpreendendo um pouco. O mercado era um leilão não previsto e acabou segurando a moeda que, mesmo com esses leilões, subiu bastante. Então, isso nos leva a crer que essa moeda teria fechado aí próximo dos 4,30, não fossem essas atuações do Banco Central. Então, acho que isso nos dá aí a dimensão, né, de como forte está a valorização do dólar. E aí, em resposta à pergunta dos motivos, né, uma coisa que no nosso escritório os clientes têm perguntado, têm buscado informação, a gente tem um conjunto de fatores, não apenas um único ou dois únicos fatores que trouxeram a nossa moeda para esse patamar. Então, acho que de início a gente pode destacar o cenário externo, né, que sem dúvida nenhuma é o fator preponderante nesse movimento de valorização, e em relação a isso acho que ficar relativamente fácil visualizar. Há 4, 5 meses atrás a gente teve o dólar a 3,74, 3,75 na mínima do ano. E um momento que a reforma da Previdência não havia entrado na sua fase final de tramitação, haviam dúvidas em relação à aprovação do texto, qual texto seria aprovado, se haveria uma desidratação e tudo mais. E passados aí 5, 6 meses, a reforma foi aprovada, gerando uma redução, gerando uma economia fiscal de quase R$1 trilhão, acima aí dos 600 a 700 bilhões de reais previstos pelo mercado, e o dólar, 4, 5 meses depois também vem de 3,74 para quase 4,30, né? Então, acho que olhando aí com pragmatismo essas informações, acho que fica relativamente fácil a gente perceber o peso do componente externo nesse processo de valorização da moeda, né? Então, eu elegeria aí, em primeiro lugar, o fator externo, e em relação a isso, acho que a gente tem aí há muito tempo ouvido falar, não é novidade para ninguém, desse embate comercial dos Estados Unidos e China, que sem dúvida nenhuma é o grande causador aí desse movimento de retração, né, da economia global, muito por conta do potencial estrago que essa guerra comercial pode causar na economia mundial, né, um efeito dominó, aí, um arrefecimento da produção em todos os países, da economia mundial, e é um assunto que entrou em pauta de forma mais aguda aí nesses últimos 4, 5 meses. Sem dúvida nenhuma foi o principal fator aí de volatilidade, né, e de valorização do dólar nesses últimos meses. Somado a isso, aí num horizonte um pouco mais de médio e longo prazo, a gente não pode deixar de enxergar também esse movimento aí inédito, né, de redução da taxa básica de juros da economia, que está aí, a gente prevê aí que ela deve iniciar 2020 aí em torno de 4,5% ao ano, que é uma taxa de juros que a gente nunca viu, a nossa geração não viu, a menor da história, e inédita até então. E aí, num contexto desse, você vê que diminui muito a atratividade do mercado brasileiro para o capital especulativo, né? Aquele que vem, o carry trade, né? Aquele que vem buscando uma remuneração maior do que o seu país de origem, né? Então você tem a economia brasileira pagando um juros muito baixo, por outro lado a economia norte-americana tem sim um juros mais baixo, mas tem um prêmio de risco muito menor, né? Então, um fator de risco muito menor. Então nesse diferencial a gente acaba não ficando competitivo no sentido de ter um imã aí para atrair investimentos, como foi no passado, né? Quando a gente teve a Selic aí acima de 12, 13%
ao ano. Bom, e se o país, então, Fernando, está menos atrativo aí para o capital especulativo, é menos dólar que está entrando aqui no Brasil, então é por isso que o preço do dólar vai lá para cima, né? Eu costumo brincar, né? Eu falo que o dólar, o dinheiro é que nem laranja, né? Quando tem muita laranja, o preço da laranja vai lá para baixo, né? Quando tem pouca laranja, você vai na feira, a laranja está lá em cima. Funciona mais ou menos com o câmbio assim também, não é, Fernando? Exatamente, a lei da oferta e procura, né? Então, a partir do momento que você não tem muitos dólares aqui circulando no mercado, você tem a valorização desse dólar. E aí, um terceiro ponto, acho que é importante a gente lembrar, a estabilidade toda política e econômica que a gente tem visto não só no Brasil, mas em toda a América Latina, né? Eu acho que nesse momento a gente acaba se contaminando um pouco por conta das crises aí nos países vizinhos, porque aos olhos do investidor internacional, ele fica com receio de fazer qualquer tipo de investimento mais vultuoso na América Latina no momento que você tem a Bolívia com o presidente tendo renunciado, né, ou sofrido golpe, a Argentina, uma economia relativamente importante, com o candidato de esquerda, a família Kirchner, voltando de novo ao poder no ano que vem. O Chile, que sempre foi um modelo aí, né, em relação ao modelo ortodoxo de economia, em convulsão social com uma série de problemas. Então o investidor olha para o continente sul-americano e fica com receio, né, sem distinguir ao certo ali a situação do Brasil dos outros países, porque o Brasil, se a gente for isolar, né, e olhar apenas a situação do Brasil, o que a equipe econômica tem feito, não dá para negar, são ações importantes, né, no sentido de recuperar a credibilidade do nosso país, de voltar aí até um patamar de austeridade fiscal que a gente havia perdido. Então, isso acaba sendo ofuscado pela situação crítica aí dos nossos vizinhos. A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com Fernando Bergalo, diretor de câmbio da FB Capital. Você lembrou bem, Fernando, que o Banco Central atuou com 2 intervenções no mercado de câmbio nesta terça-feira. O Banco Central, né, oferece dólar no mercado justamente para tirar a pressão e fazer com que o preço caia. O Banco Central tem bala na agulha para continuar com essas intervenções, Fernando? E aí eu pego um gancho no exemplo que você citou, é a mesma coisa das laranjas, né? Tá todo mundo querendo comprar a laranja está acabando, quem tem começa a querer vender mais caro, aí chega um caminhão cheio de laranja, né, para recompor o estoque de todo mundo, é mais ou menos o que foi feito. Então, assim, o Banco Central, na verdade, ele não tem como função definir patamar de câmbio, né, ou defender teto para moeda, nem nada disso. Principalmente com uma direção como a gente tem hoje, liberal, né, do Roberto Campos Neto e de toda a equipe econômica, que preza aí pelo baixo intervencionismo do governo na economia. Então, dito isso, a gente acha que o Banco Central deve ser muito modesto nas suas atuações. Então, hoje ele entrou, por exemplo, porque havia uma grande distorção de liquidez, né? E é como as próprias palavras do Roberto Campos Neto, presidente da autarquia, ele tem dito que o Banco Central só vai atuar em casos agudos de distorção de liquidez. Então, um dia que há algum descompasso, por algum motivo, entre compradores e vendedores, ele entra dando liquidez no mercado. Porque, fora isso, não é função do Banco Central, de Banco Central nenhum do mundo, peitar mercado, né? O dólar vai vir para onde ele tem que vir, né? Então, respondendo a sua pergunta em relação ao Banco Central, o Banco Central tem sim bala na agulha no sentido de ter muitas reservas, né? A maior reserva que a gente tem na história, mas não é função do Banco Central usar essas reservas para defender cotação, até porque a gente não tem mais um sistema de banda cambial há muitos anos. Um dos tripés da nossa política econômica é o câmbio livre, né, junto com o controle da inflação e redução de juros. Então, não faz sentido a gente achar que o Banco Central vai ser o grande protagonista aí de segurar as cotações e voltar a deixar o exterior mais barato para nós, né? Com certeza não vai ser isso. O próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou nessa terça-feira que para ele essa situação é normal por conta justamente aí, né, dos juros mais baixos, menos atratividade aí para o capital especulativo, mas ele falou também quando se tem um fiscal mais forte, né? Confesso que eu não entendi esse aspecto aí da fala do ministro Paulo Guedes. O que ele quer dizer, né? Quando tem um fiscal mais forte e juros mais baixos, é normal que se tenha um câmbio de equilíbrio mais alto, hein, Fernando? Eu acho, inclusive, em relação a esse assunto do Paulo Guedes, que foi o assunto do dia ontem, eu acho que houve um pouco de descontextualização da fala dele. Veja, ele deu uma entrevista de 1h30, né,
Então a gente viu aí poucos trechos dele falando que é bom o dólar, é bom as pessoas se acostumarem com o dólar alto, que o dólar alto é problema zero, né? Mas isso foi dentro de um contexto muito amplo. Então, assim, eu acho que a reação do mercado foi exagerada em relação a isso, né? Muito se creditou a alta do dólar ontem, especificamente ontem, em relação a essa fala do Paulo Guedes, mas não foi ele que trouxe o dólar para cima. O que ele fez não foi uma previsão, ele fez uma constatação, que é algo, inclusive, todos nós aqui estamos enxergando. Ele teve um ataque de sinceridade aí, fazendo uma constatação, olha, com esse nível de juros que a gente tem, né, com a situação que a gente tem hoje de casa arrumada, né, que é a situação fiscal controlada, não faz sentido você pagar um juro super alto para você trazer capital especulativo, porque o teu prêmio de risco é muito baixo. Então é natural que você não tenha um fluxo de capital com essa finalidade, né, de aplicar no mercado financeiro, os rentistas. Então é natural que o câmbio de equilíbrio fique mais alto. Então, isso que é uma constatação, na verdade, de todos nós, né, foi dito por ele de uma forma franca aí nessa entrevista e foi muito mal interpretado pelo mercado a ponto de trazer toda essa turbulência hoje no mercado. Eu, sinceramente, não entendi essa reação, acho que ela foi exagerada, acho que queria ter um ajuste na abertura do mercado hoje mais tarde, que não faz sentido uma turbulência toda por conta de uma fala que nada de novo trouxe, né, em relação ao que a gente já sabe e já tem visto nos últimos dias e semanas. Alguns analistas, né, Fernando, avaliam aí que a questão da taxação de dividendos, né, que o governo vai deixando cada vez mais claro que realmente vai acontecer, e isso possa ter causado também essa queda na bolsa que tivemos aí nesta terça-feira, esse movimento. Queria saber a sua opinião, porque tem muita gente que acredita que ainda que haja a taxação de dividendos, isso não vai afetar muito, por exemplo, para o investidor, porque ela poderia vir junto com uma redução da carga tributária, o que aumentaria o lucro. Ou seja, para quem investe naquela empresa, vai receber um pouquinho menos de dividendos, mas como haveria aí uma redução da carga tributária para as empresas, o lucro seria maior, então no final das contas ficaria na mesma para o investidor. Qual que é a tua análise sobre essa questão aí, hein, Fernando? Não, sem dúvida, esse raciocínio não faz sentido. Eu não acreditaria a turbulência no câmbio hoje em relação a isso. Como você disse, fosse assim, cada vez mais clara, que vai haver essa taxação, foi inclusive dito aí pela equipe econômica, qual que seria a alíquota, né, de 20%. Agora, veja, isso viria em algum momento ou outro. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não taxa a distribuição de lucros e dividendos, né, para acionistas de empresas. Então, acho que faz parte aí de um pacote de ajuste tributário proposto pelo governo, que cá entre nós também não é nada muito novo, né, uma ideia que a gente já ouve há algum tempo e a gente teve só um avanço em relação a isso. Agora, a gente também teve uma fala aí do Jerome Powell, né, do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, dizendo, atestando aí que o Banco Central americano não vai reduzir mais as taxas de juros nas próximas semanas. Então, veja, você tem alguns componentes pontuais, né, como realmente essa questão da taxação, como a fala do diretor-presidente do Banco Central americano, que podem sim, em algum aspecto, ter contribuído. Mas acho que a gente tem questões estruturais que estão por trás de tudo isso e que, de fato, carregaram o ativo para esse preço que ele está hoje, né? E, obviamente, ao longo desse tempo, a gente tem questões pontuais de contexto, esfera política, econômica, declarações que vêm temperando aí esse processo. Mas a questão é estrutural, né? A gente tem bem definidos aí 3 motivos e 3 razões, principalmente, ao menos, que tem trazido esse dólar para essa cotação recorde aí histórica. E pelo terceiro dia seguido a gente viu se renovar esse recorde histórico do dólar em relação ao real, né, desde a sexta-feira da semana passada. Fernando, a gente está conversando aqui sobre macroeconomia, mas eu tenho certeza que uma parcela dos nossos ouvintes aqui da CBN está preocupado mesmo com a viagem que vai fazer agora no final do ano ou em julho para o exterior. Então quer saber, aquela perguntinha fácil, né? Aquela pergunta de $1 milhão, para onde vai a moeda americana? Então eu faço essa pergunta de $1 milhão para você, se dá para ter algum tipo, né, de expectativa aí para as próximas semanas, os próximos meses, e o que esse nosso ouvinte aí que vai precisar de dólar nas próximas semanas ou nos próximos meses deve fazer, hein, Fernando? Olha, eu acho que não há consenso em relação a isso, né? Acho que é uma questão realmente controversa, para onde vai, qual que é o limite, qual que é o piso, qual que é o teto. Agora, o que a gente pode dizer com algum nível de segurança é o seguinte:
É pouco provável ou pouquíssimo provável que esse dólar caia muito, e quando eu digo muito, é cair abaixo de 4,10, por exemplo, até o final do ano, nesse curto prazo que a gente tem em dezembro. Por uma questão que a gente precisa observar também, que a gente tem um fluxo sazonal sempre nessa época do ano que bota pressão no mercado de câmbio à vista. E quando eu digo isso, quero me referir às empresas aqui, filiais e subsidiárias instaladas no Brasil, que quando fecha o ano fiscal tem que remeter os lucros das matrizes no exterior. Então, com isso, você gera um movimento de saída de dólares que reduz ainda mais a oferta da moeda aqui. Então, a gente já tem essa questão sazonal que deve estar entrando aí agora em dezembro com força. Tem todas essas outras questões externas. Então, acho que simplesmente esperar cair porque a gente quer que caia ou porque acha que vai cair, talvez não seja a estratégia mais adequada, que a gente vê, inclusive, muitos clientes fazendo aqui no escritório, né? Que eles têm um compromisso em dólar para honrar, ele acha que tal, então ele simplesmente espera, porque ele acha que se cair é melhor, então ele tem esperança que caia. Agora, tem cliente que está esperando desde quando o dólar estava 4, né? O 3,95 e só sobe. Então, veja, tentar eleger um melhor momento é uma estratégia que a gente não recomenda para nenhum cliente, que realmente ninguém sabe, daquela frase famosa, né, que Deus inventou o câmbio para desmoralizar os economistas. Então, acho que a gente deixa claro a dificuldade que você tem de ter uma previsão em relação à moeda. Então, a única recomendação racional que a gente consegue dar para os nossos clientes, que a gente faz isso dia a dia também no escritório, é sugerir ao cliente que ele dilua o seu risco cambial, né? Então, no caso prático de alguém que vai viajar para o exterior ou tem um compromisso em dólar para honrar daqui a um mês, não ficar esperando o último momento ou nem se antecipar, fracionar. Então, poxa, eu tenho que comprar $5.000 até o Réveillon, até a viagem de novo, vou comprar $1.500 agora, $1.500 daqui a 15 dias, 2.000 no final, enfim, você buscar fracionar em tranches, né, essa compra de moeda estrangeira para você tentar buscar uma taxa média, porque essa é a melhor maneira de você ter uma proteção em relação ao risco cambial. Você não vai comprar no melhor momento, sem dúvida nenhuma, mas você não vai ter comprado no pior, que já é um grande feito, né? A gente tem notado muitos clientes que ficam aguardando, e quando chega na hora, no horário limite, ele tem que comprar na taxa que tiver. E se tiver alta, ele vai ter um problema. Então, a gente recomenda que o cliente dilua, faça uma taxa média, procure fazer aos poucos, porque é uma medida protetiva em fazendo frente a um mercado volátil e desorganizado, como a gente tem visto nesses últimos dias e semanas. Se puder diluir ainda mais, né, quem vai precisar, por exemplo, no meio do ano, vai fazer uma viagem lá no meio do ano, ao longo aí dos 6 primeiros meses do ano, vai fazendo essa estratégia que seria o ideal, imagino, né, Fernando? Não, sem dúvida, porque, veja, você ao menos sai da situação de eventualmente ter que comprar no pior momento. Então, acho que essa que tem que ser a meta, você não comprar no pior momento e não tentar comprar no melhor, porque é uma coisa impossível. Beiraria até ingenuidade, né? Ninguém consegue acertar. Então, o que a gente acha que faz sentido é isso, você fracionar, independente, você estabelece 3 datas, entendeu? Você deu exemplo do meio do ano que vem. Então é o seguinte, 30 de janeiro, qualquer que seja a taxa, compre 1/3. Né? Maio, qualquer que seja a taxa, compre 1/3. E deixa o último terço para o último momento. Então, acho que isso seria uma rotina recomendada e isso acaba sendo, sim, um consenso também entre todos nós, advisors de câmbio, que o cliente busque fazer isso. Muito bem, te agradece muito a participação aqui no CBN Madrugada do Fernando Bergalo, que é diretor de câmbio da FB Capital. Fernando, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima oportunidade. Disponha, foi um prazer, um ótimo dia para todos.